Amém. Amém. Convido os irmãos a abrir o livro do início, Gênesis capítulo 1, e nós vamos ler o verso 1 e 2. Ele não é o primeiro livro da Bíblia em ordem cronológica, mas ele é o livro do início. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Que o Espírito Santo possa ter liberdade neste lugar para agir, para movimentar, que possa te tocar de uma forma especial nessa noite. Amém? Obrigada, benção. Gênesis 1, facinho, né? Diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Eu convido você, assentado mesmo, a baixar as vossas cabeças e nós vamos falar com o Senhor mais uma vez através da oração. Amém? Pai querido, nosso Senhor, nós ousamos entrar no Santo do Santo através do novo e vivo caminho, através do nosso Salvador Jesus Cristo. Pai, eu preparei o sermão, mas a mensagem, a palavra que liberta, que restaura, que transforma, é do Senhor. Então fala conosco nesta noite, Pai. Nós queremos ouvir somente a Tua voz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O livro que revela a nós, homens, a origem dos céus e da terra e de todas as coisas que foram criadas. Um livro escrito por um líder de Israel, que foi líder durante o êxodo até a peregrinação no deserto, de um povo separado por Deus, que conduziu, que obedeceu à voz do Senhor. Um líder que não só escreveu este livro, que conta, que nos revela, através da inspiração, através do Espírito Santo, da revelação de Deus, que nos revela acerca do princípio. Um homem que escreveu também os outros livros, o Pentateuco da Bíblia. Livro que é considerado como a lei. Livros que é considerado como os livros da aliança. De quem eu estou falando, igreja? De quem? É isso aí. Um homem cheio do Espírito Santo, Moisés, que através da revelação de Deus, escreveu esse livro do Gênesis, que é muito polêmico. Os cientistas tentam argumentar dizendo que o livro do Gênesis é apenas uma histeria de um homem que fez um conto. Alguns cientistas. Deixa eu deixar bem aqui acentuado, né? Os ateus também tentam explicar e justificar que isso é uma infantilização, crermos no livro de Gênesis, o princípio. Os panteístas creem em uma outra forma. Os existencialistas creem em outra forma da criação do mundo. Enfim, existem muitas teorias, opiniões, mas nós somos um povo que acreditamos no único Deus, o Deus verdadeiro que criou os céus e da terra, o Verbo que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Esse é o nosso Deus, que do nada criou tudo pelo poder da palavra. E o nosso Senhor, Ele não está preocupado em explicar a ciência para ninguém. A molécula, o germe, a água, o que tem na água, as composições. Ele não está preocupado em provar ciência para ninguém. O propósito do Senhor se concentra na raça humana aqui na terra para mostrar como Ele criou e a nossa trajetória até os céus. Esse é o único propósito. Porque às vezes chegam muitas pessoas argumentando, tentando justificar a infantilização, a histeria. E nós somos um povo que cremos no nosso Deus, que é todo-poderoso. Quarta-feira mesmo eu estava num culto familiar, com a nossa irmã Márcia, né, benção? E eu dividi um pouquinho o Salmos 23, falando do bom pastor.
O quanto a igreja, às vezes, perece por não confiar plenamente no Deus Todo-Poderoso. Nós não descansamos, como foi hoje aqui cantado pela nossa irmã, como que é o nome dela mesmo? Marta, nossa irmã Marta, que conduziu um louvor, falando sobre descansa em Deus, descansa no Senhor. E às vezes nós ouvimos falar do Senhor, cremos no livro de Gênesis, que foi pelo poder da palavra do Senhor, mas nós não descansamos no bom pastor. Nós ficamos desesperados, preocupados. Ei, um Deus que criou tudo, desde o princípio, os céus e a terra. Você acha que Ele está à mercê da sua situação, meu irmão? Você acha que essa situação que você está passando, que hoje provavelmente, ou essa semana você está angustiado, não está nem conseguindo cultuar o Senhor, você precisa confiar neste Deus Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas, amém? Mas este não é o tema na qual o Espírito Santo colocou no meu coração para dividir com vocês nessa noite, amém? Não é o descansar em Deus, mas eu senti de dividir isso com vocês no momento deste louvor. Ei, descansa em Deus. Descansa em Deus. Não deixa o ladrão da alegria, o ladrão da paz, roubar essa confiança no nosso Senhor. Ele não toca no nosso espírito. Ele tenta mexer nos processos emocionais da nossa alma, roubando a paz, a tranquilidade, a confiança no nosso Senhor. Ele só sabe fazer isso. Então não deixa nessa noite atrapalhar a ação do Espírito Santo na tua vida por conta de algum dardo inflamado do adversário na tua alma. Amém? Bom, essa palavra surgiu, aliás, eu relendo Gênesis 1. E aí depois que o pastor César fez o convite, eu falei, Deus é lindo demais. Porque aí testificou no meu coração, na qual estava sendo ministrada para dividir com vocês nessa noite. Depois de algumas sessões de coaches, com a nossa irmã Soninha, que está fazendo, aí me pegou de cobaia, uma benção. Tinha algumas resistências contra o coach, e deixa eu deixar um entre parênteses, alguns coaches comerciais não são saudáveis. Só é a linha do positivismo, tudo vai dar certo, você vai ser um vencedor. Alguns coaches que induz você a desejar ser milionário, rico, enfim. E a Soninha compartilhou de um coach sistêmico, que é pautado na palavra de Deus. Eu fiquei curiosa, eu falei, eu quero ser uma cobaia, eu quero passar por algumas sessões. E é muito interessante que depois desse coach, muito bacana, coisa simples do dia a dia, me fez ter um sinal vermelho. Como, por exemplo, organizar a agenda, organizar as tarefas do dia a dia, porque às vezes nós ficamos tão sobrecarregadas com a falta da organização, vamos parar e vamos tentar entender o que eu preciso dar de prioridade no dia a dia, reorganizar o que está tudo bagunçado. E pensando nessa coisa simples do dia a dia, eu fui para Gênesis. E o Espírito Santo trouxe a memória da importância de organizarmos os caos das nossas vidas. Porque, às vezes, nós mesmos produzimos toda a encrenca. Um motivo, uma falta de organização, uma falta de orientação, e fica um caos completo. E a minha pergunta, que foi primeiro para mim, eu divido com vocês, em que área da sua vida você precisa organizar? Em que área está bagunçada? Talvez seja como a minha agenda, estava com tudo, querendo agarrar tudo de uma vez só, achando que é super mulher. Aí não sabe por que fica estressada no fim do dia. Está querendo agarrar tudo? Talvez seja um momento para uma reorganização, para que o seu devocional, o seu tempo com Deus seja com qualidade. E não na correria, por um desencargo de consciência, porque tem crente assim, por desencargo de consciência, eu vou ler apenas um verso, 2 versos, e sai para a correria do dia a dia. Essa foi a pergunta para mim. Senhor, mostra quais são as áreas da minha vida que eu preciso organizar, porque Deus trabalha na organização. Ele fez tudo por etapa desde o princípio. Então haja luz, houve luz, e Deus viu que era bom, e faz a divisão, tudo em ordem. E tem crentes doentes, porque a vida está um caos. Entra culto após culto, cultua o Senhor, levanta as mãos,
glória a Deus, contribui com os dízimos, com as ofertas, participa de ministério. Só que a vida está uma bagunça. E se encontram doentes emocionalmente. O interior tudo desorganizado. Oscilando espiritualmente. Uma hora está apaixonado por Deus, outra hora está meio, não sei se eu quero mais ir para a igreja, não. Não sei se eu quero continuar nesse ministério, não. Pessoas que buscam a Deus e estão sem forma e estão vazias. O mundo, o universo, nós vivemos num sistema de caos. Basta ligarmos a TV e ver um noticiário, um jornal. A gente vê que está tudo ponta cabeça. As inversões de valores, o caos moral, a imoralidade chegando na igreja. Enfim, está uma bagunça universal, recorrente ao pecado. Só que isso tem dentro das igrejas também. Um caos interior. Porque às vezes está tudo bonitinho, você vem com o seu carro, para aí, está cheiroso, mas está um caos. Pessoas com paixões erradas, com valores distorcidos, oscilando emocionalmente, não se mantém firme, está vazio o tempo todo, com decisões erradas, pautada apenas na emoção, e errando uma vez, erra duas, erra três, erra quatro, porque emocionalmente está instável. E eu sei, eu tenho trabalhado com isso, a instabilidade, os problemas, as enfermidades da alma. E chega homens que estão nas igrejas anos e anos e anos. E com problemas emocionais seríssimos. Eu não estou falando de transtornos psiquiátricos, de bagunça, desorganizações emocionais. Tudo confuso, cheio de conflito. Meus irmãos, Deus pode colocar em ordem todo o seu mundo interior. Ele tem o poder, o Criador dos céus e da terra, que criou tudo no princípio, tem o poder para colocar toda essa bagunça interna em ordem. E uma vez que você está instável emocionalmente, vazio, sem forma, uma bagunça, atrapalha a ação do Espírito Santo. Como assim, pastora? Pessoas iradas demais, pessoas que ainda mentem, pessoas com paixões erradas. O Espírito Santo não atua na bagunça, meu irmão, na desordem. E hoje é para confrontar, assim como eu fui confrontada, em que área da sua vida você precisa colocar em ordem. Mas glória a Deus pelo nosso Deus que é bom, maravilhoso, excelente e perfeito, amém? E eu estou morrendo de calor. Eu vim toda chique, com esse terninho, assim, tipo, representando o pastor César. Aí eu apareci na câmera toda suada. Meu Deus do céu, o ventilador está ligado. Mas vamos lá para Salmo 119. Olha o que diz. Bem-aventurado aqueles cujo caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Felizes os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. E não se entregando às práticas da iniquidade, seguem seus caminhos no Senhor. Só um ser sobrenatural, que trouxe a existência do mundo, do universo, pode trazer ordem à sua bagunça. Pessoas vivendo moldado ao sistema mundano. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele diz o seguinte: e não vos amoldeis, na minha versão está amoldeis, ao sistema deste mundo, mas sedes transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha pergunta para você: em que forma você está sendo moldado? Será que você está sendo moldado nos padrões de Deus? Para que você possa experimentar a boa e perfeita, agradável vontade dEle para a tua vida? Em que sistema você tem padronizado? Porque isso gera uma bagunça no teu interior. Homens casados,
apaixonados por meninas mais novas, mulheres casadas, pensando em desistir do casamento, dos filhos e do lar, para viver uma vida que nunca viveu aos 18 anos. Vira um caos, agindo com as próprias forças, o que o sistema está ditando. Menino que pode namorar com 15 anos e dormir debaixo do teto do pai. Vocês acham que não tem isso dentro da igreja? Aí? Tem. Eu espero em nome de Jesus que não tem aqui, amém? Não, antes os meus filhos dormirem aqui, pastora, porque é melhor do que lá fora. Então eles estão aqui debaixo do meu teto. Está errado, não tem que dormir em casa nenhuma de namoradinho com 15, 16 anos. Aliás, não é nem tempo para namorar, amém? Em que sistema você está sendo moldado? Houve uma manifestação ali no fundo, glória a Deus. Eli, você entende bem o que é isso, né? O sistema que hoje dita que o mais importante é ter e não ser. Um dia desses, uma pessoa me perguntou, falou, pastor, eu não entendo um mistério que acontece contigo. Eu falei, qual é o mistério? Porque, assim, todas as psicólogas são ricas. E aí, tipo, né? Todas, assim, que eu conheço, né, são bem-sucedidas. Eu falei, realmente. Aí são psicólogas bem-sucedidas porque tem um pai, uma mãe bem-sucedida e vai herdando as finanças, porque é psicologia mesmo. Sabe, dúvida, porque o mais importante é ter do que o ser. Eu falei, minha irmã, sabe qual é a maior riqueza da minha profissão? É ver casamentos restaurados, é vidas libertas, homens que chegam com transtornos seríssimos e saírem de lá curados e cheios do Espírito Santo. Porque quando você não tem uma alma organizada, quando você não tem uma alma curada, serve de chicote para o diabo ficar te acusando na presença do Senhor. Quando você vai levantar as mãos para o céu, se você está internamente uma bagunça, o diabo já acusa. Ei, você não é digno de levantar as mãos para o céu, não, abaixa. Você é pecador, a sua inclinação, ao seu comportamento, à sua conduta. Somente isso. Então a maior riqueza é homens curados de alma e ser cheios do Espírito Santo. E claro que Deus pode fazer isso. A pastora Cris, o psicólogo, o psiquiatra tem poder para isso? Não! A gente está ali só para organizar as ideias. Mas quando a pessoa está aberta para a ação de Deus, o Senhor se transforma 15 anos, 5 anos, 4 anos, 1 ano. Quando você conheceu Jesus, o Salvador, o Redentor, e o Espírito Santo te envolveu e te fez uma nova criatura, como Paulo diz. Quem está em Cristo é uma nova criatura. É só você analisar e falar, Deus, quem eu era? O Senhor nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para uma maravilhosa luz. Estávamos perdidos, na noite, bagunçados, vazios, sem forma. Saía para a noite parecendo uma louca. Meu Deus, quem éramos nós? É só Deus que pode fazer isso, meu irmão. E hoje a pergunta para você nesse culto de instrução bíblica é: o que você precisa organizar? Que área você precisa parar nessa noite e falar: ei Deus, está bagunçado essa área da minha vida. Vem Espírito Santo e coloca em ordem como foi no princípio. Que o mundo era vazio, que a terra era sem forma, e pelo poder da tua palavra houve luz, houve separação, houve divisão, houve ordem. Chega de ser uma igreja, ora está bem, uma igreja ficando assim, arrastada. Qualquer coisa emburra, qualquer coisa faz bico, qualquer coisa se estressa, qualquer coisa quer abandonar, qualquer coisa quer sair. Ei, quem morreu na cruz por você? Foi o homem? Porque tem pessoas que, qualquer coisinha, não quero mais ser crente. Eu estou frustrado com o pastor, frustrado com o mundo, frustrado com o ministério. Ei, mas quem pagou um preço para te resgatar? Uma oportunidade de ser uma nova criatura, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro? Nós devemos ser uma igreja saudável, que faça diferença por onde passarmos,
com equilíbrios emocionais, com ordem dentro da tua casa, sendo uma boa mãe, aquela mulher valorosa, sendo um homem, um sacerdote, na tua posição de marido, de esposo, de pai, como servo de Jesus, como discípulo do Mestre. Ainda existem invejas dentro da igreja. Bagunça. Ainda existe fofoca. Ai. Bagunça. Bagunça no interior. Em que área da tua vida o Senhor precisa transformar e fazer uma arte sendo um homem sacerdote na tua posição de marido, de esposo, aquele de pai, que ora usava a boca para fofoca, como servo de agora Jesus, usa a boca para como discípulo do Mestre. Ora usava a boca Ainda para existem mentir, hoje invejas tem uma dentro da responsabilidade igreja. com a verdade. Bagunça. Ora era uma pedra de tropeço, Ainda existe um fofoca. testemunho ruim do Evangelho no Ai. serviço, passa a ser uma testemunha Bagunça. viva pelo poder do Espírito Santo. Bagunça no interior. Que área nós precisamos deixar Deus hoje trabalhar? Em que área da tua O nosso vida Deus que traz a o Senhor precisa esperança, transformar? o nada do nosso Sendo um Senhor, homem, ainda existem hoje tem uma invejas Ele pode responsabilidade transformar com a verdade. em algo precioso. O nada não intimida o nosso Deus. Ei, olha o mistério, olha para a terra, sem forma e vazia. Bagunça. Ora era Ele uma começa, pedra de então, tropeço, com uma ainda existe excelente testemunho ruim. nada do nosso Sendo um Senhor, homem, ainda existe colocar inveja. tudo em uma Ele rede, pode transformar colocar as a verdade cores em algo precioso, organizar os peixes, O nada não intimida o nosso as espécies Deus. em cada lugar, Ei, olha o mistério. as plantas. Começa tudo a colocar em ordem. Como está a sua vida, meu irmão? Esse é o nosso Deus que pode hoje não ficar paralisado, acho que é a palavra certa, por conta de uma desordem. Ele é o mestre das impossibilidades. O nosso Deus é o mestre das impossibilidades. Amém? O que anda em desordem, que está escuro, que está perdido aí, meu irmão? Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O caos das nossas vidas não é a palavra final. Deus lança luz por excelência. Eu tentei procurar uma palavra porque fica muito ruim, né? Parece que uma coisa muito... Mas Ele é o nosso organizador por excelência. Sem forma, Ele dá forma. Está vazio, Ele preenche. Está em trevas, Ele traz a luz. Está um caos, Ele traz ordem. Deus faz tudo novo. Porque às vezes você está aqui nesse culto e está se sentindo tão indigno, tão acuado pela situação, pelos conflitos, pelas dúvidas, pelas inseguranças, pelas limitações. Mas deixa eu falar algo para você. Quando Deus te chamou, Ele sabia exatamente a tua limitação. A diferença é como você tem feito dentro dessas limitações. Dentro do processo de restauração. Como você tem agido. Qual a sua reação uma vez que o Senhor te escolheu, te chamou, te lavou, deu vestes novas? Qual é a tua resposta para o Criador? Porque uma coisa é ficarmos numa zona de conforto, igreja. Uma coisa é ficarmos padronizados a um sistema em caos. Uma coisa é você não responder ao chamado de Deus, que Ele pode todas as coisas, e continuar no controle da tua vida em áreas que você acha que domina ou que não precisa mexer. Hoje mesmo, conversando com um rapaz, ele disse o seguinte: eu sou cristão. Todo mundo olha para mim e diz: nossa, como você é bonzinho.
como você é legal, como você serve. Ele disse, hoje eu vim aqui neste lugar para falar que eu não sou nada disso. Dentro de mim há ódio. Dentro de mim há prazer em ver o sofrimento do outro. Dentro de mim há ódio, há amargura, há rancor. Eu estendo a mão para uma pessoa que está precisando de ajuda por ética. Mas o meu prazer é passar por cima. Cristão, quer dizer, frequentador de igreja. Um caos. E fica vestido como uma pessoa boa. Talvez hoje a ação do Espírito Santo, o teu chamado, o ministério, seja truncado. Porque existem realmente coisas que precisam serem limpas, organizadas. Então, nessa noite, igreja, com uma palavra tão simples que me confrontou essa semana, que o Espírito Santo hoje, ao orar pela palavra dessa noite, me trouxe novamente Gênesis capítulo 1. E colocou no meu coração, compartilha com a minha igreja. Compartilha com a minha igreja. Então talvez você, assim como eu, que precisei reorganizar a minha agenda, reorganizar as minhas tarefas, reorganizar as minhas semanas, porque talvez esperando até ela é organizada. Você já ouviu falar de uma síndrome chamada TOC? Pessoas que têm uma mania de organização. Não posso ver um copo fora do lugar. Não posso ver uma caixa fora do lugar. Eu fico desesperado em ver alguma coisa fora do lugar. Chama TOC. Mania, um ritual de ver tudo no lugar. Existe um fundamento para explicar essa síndrome. A desorganização, a busca para organizar interno está tão grande, não consegue, que aí começa a organizar o externo para diminuir a ansiedade interna. Então organiza tudo, fica tudo organizado, o extremo. Não, primeiro interno, depois externo. E isso é o avivamento na qual nós temos buscado dia após dia. O avivamento bíblico, de transformação, de mudança, de poder para renunciar às paixões erradas, do poder para renunciar ao pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus. É esse o avivamento, igreja. É esse que o Espírito Santo ferve o coração de um crente que se coloca na submissão do governo de Deus, no toque poderoso do Senhor, na cura, na transformação, na organização do Senhor. Aí sim começa uma transformação do avivamento, que uma pessoa cheia, aí sim o exterior de levantar as mãos para o céu, de gritar, de chorar, de dobrar o joelho, aí fica uma forma natural. Está tão cheio da presença de Deus que dobrar o joelho fica uma forma natural. Você não precisa esperar os ministros que louvam, que vão conduzir os louvores da noite. Não precisa esperar o pastor para falar, ei, dá um glória a Deus. Isso sai automaticamente quando você está em ordem, emocionalmente, espiritualmente cheio da presença de Deus. A tua adoração, a essência é genuína. Porque há libertação. Igreja, muitos homens e mulheres estão padecendo, não por conta da palavra, mas porque estão em desordem internamente. Doentes. Pega a palavra e não consegue se alimentar. Não há transformação, não há cura pelo poder da palavra. O espírito geme, mas é sufocado por uma alma confusa, angustiada, oprimida, bagunçada. Vamos ser igrejas equilibradas e saudáveis. Então hoje você veio para ouvir essa pergunta: ei, o que você precisa deixar Deus organizar internamente? Amém, igreja? Eu vou te convidar a ficar de pé. Eu nem sei que oração. E nós vamos orar. Que você possa entregar ao Senhor uma adoração nessa noite. Sincera a Deus. Seja sincero com o Senhor.
Apresenta. Qual é a sua dificuldade? Apresenta. Isso não é pecado, não. Um dia, conversando com uma esposa de um pastor de um ministério tão grande, ela disse assim, eu tive que ir para uma outra cidade para poder chorar. Eu falei, nossa, mas por quê? Porque dentro do ministério tão grande, eu não poderia me expor e chorar. Eu falei, você está muito mais preocupada com a opinião, com o que o outro vai achar. Você entrega. Não, mas não posso. Então, hoje eu te convido a você talvez não ficar preocupado com quem está do seu lado, mas falar com Deus. Deixa o Espírito Santo, aquele que continua pairando sobre o povo, falar contigo nessa noite. Ah, pastora, mas... eu esperava mais. Não. O Senhor é aquele que trabalha, às vezes, no sussurro. Então, deixa Ele sussurrar nessa noite, no teu ouvido. Chega de ser um homem doente, uma mulher doente. Hoje entrega tudo ao Senhor. Esvazia-se na presença de Deus. Amém? Oh, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. É aquele que conhece a nossa alma, que conhece um homem abatido, um homem desesperado, uma mulher preocupada, uma mulher angustiada, que não escuta mais a voz, a doce voz do Espírito Santo há tanto tempo, devido a situações, se tornou bagunça, o comportamento, a alma. Oh Deus, visita-nos, Senhor, como o Senhor visitou no princípio. Visita, Senhor, essa noite as nossas almas, Pai. Às vezes, Senhor, por conta da bagunça interna, deixamos até de acreditar em Ti. Nos perdoa, Senhor. E coloca em ordem, Senhor. Estabelece, traz o equilíbrio, Senhor, para as nossas vidas. Por isso, só o Senhor que é soberano, é eterno, Criador de tudo isso, que nos criou, conhece como está o nosso estado agora. Agora. A agitação da nossa alma, agora. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aproveita esse tempo, daqui 2 minutinhos a gente vamos dar a sequência, mas ora com o Pai, fala com Deus. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. O Senhor atrai nosso coração. Jesus que desceu até nós para trazer a luz a este mundo que está em caos por conta do pecado. Oh Senhor, nos levanta, Senhor,
nesta noite como pessoas, ó Pai, cheias da Tua presença, Senhor, curadas, restauradas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro. Você pode declarar isso para o Senhor? Você pode declarar isso para o Senhor? Declara para o Senhor. Que saia do teu coração, da tua alma, essa adoração para o Senhor. Fala com o Pai. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. Necessita mais de ti, Senhor. Necessita mais de ti. Amém, igreja? Deus é bom. Espero que essa palavra faça vocês aí sair daqui refletindo em nome de Jesus. Pode se assentar, convidar o nosso pastor para dar continuidade no culto em nome de Jesus. Deus abençoe. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. Que presente de Deus essa palavra para nossas vidas, não é? É dia de pensarmos em como anda o nosso caos, né? Colocarmos em ordem, com a ajuda de Deus, aquilo que está fora do lugar. Que Deus abençoe a pastora Cristiane, que foi extremamente usada por Deus, mais uma vez, né, Nessa? Mais uma vez, neste dia. Que Deus abençoe. Irmãos, hoje vocês vão orar mais cedo, hein? Não vai ter jeito de passar do horário mais hoje. Chegou o momento do nosso ofertório. Me dá mais agudo aqui e mais retorno, por favor. Chegou o momento de nós participarmos do ofertório. Nós estamos indo para a reta final do primeiro mês. Como está passando rápido, hein? Que dia é hoje? 28 de janeiro, meu filho. Rapaz, dia 28 de janeiro. Fevereiro está aí, não é? E